Capítulo 511, Missão de Cenário 11, Crack. A alma e o corpo de Gabriel foram destruídos completamente. As leis da causalidade que suportavam sua encarnação desapareceram depois que Malasha baniu. Depois que seu verdadeiro corpo e encarnação foram fundidos à força, sua existência se tornou precária. Ela não conseguiu nem gritar. Que belo som! Ah! Até mesmo os rostos dos enviados que ajudaram a capturar Gabriel ficaram rígidos. Alguns deles se viraram, incapazes de continuar observando. Eles participaram de inúmeras batalhas, mas era a primeira vez que viam uma aniquilação ou morte inútil. Todos os deuses da morte sorriem. Todos os deuses da morte acenam com a cabeça. Somente penas e um orbe branco sobraram de Gabriel. Yonvou puxou as correntes para pegar o orbe. Era o fruto do bem. Isso Agares jogou um orbe negro para ele. É o mestre de um lugar chamado Samirgina que o meu exército acabou de anexar. Samirgina era o local que o grande Marquês Gamijin, o quarto mais forte de Infernal, governava. Ele estava causando problemas recentemente e ficando irritante. Foi um alívio nos livrarmos dele. Yonvou estalou a língua. Como era de se esperar, Agares e o exército demoníaco de leste tinham se retirado com a permissão tácita de Baal. Mas como conseguiu obter frutos do bem e do mal de alta qualidade de Gabriel e Gamijin, ele estava satisfeito. As coisas estão indo melhor do que eu esperava. Yonvou sorriu satisfeito e combinou os dois frutos. Quando se fundiram, eles se transformaram em uma maçã vermelha. O fruto do bem e do mal foi criado. A noite estava exausto. Sua cabeça estava girando com a fadiga. Sei como as coisas acabaram assim? Tudo continuava normal até alguns dias atrás. Ele foi levar comida para Valdebish, dando pulinhos de entusiasmo para descobrir que história escutaria hoje. Ele gostava de Valdebish, que era o único visitante nesse mundo, exceto pelos deuses de outro mundo que passavam pelo céu em alguns momentos. Tudo sobre Valdebish era interessante para a Noite, que cresceu sem nenhum amigo. Noite sempre se sentia frustrado com os anciãos da vila, que não pareciam ter pensamentos de deixar esse mundo estéril. Foi por isso que ele foi o primeiro a se abrir com Valdebish, enquanto todos da vila continuavam desconfiados. Ele também se tornou o amigo mais próximo de Valdebish. Valdebish também gostava de Noite. O garoto lembrava de seu irmão mais novo que deixou em sua terra natal. Sempre que Noite visitava, Valdebish contava histórias emocionantes sobre suas aventuras escalando a torre e contos de eventos memoráveis da história que Yonvou contou a ele. Os olhos de Noite sempre brilhavam quando ouvia as lendas de heróis espetaculares. Seu coração acelerava como se ele estivesse presenciando tudo pessoalmente e suas mãos suavam quando as fechava em punhos. Sempre que Valdebish chegava na parte em que o herói vencia, os dois gritavam de alegria juntos. Sempre que o herói entrava em desespero, lágrimas escorriam de seus olhos. Noite queria ser esse tipo de herói também. Ele queria ser alguém que se levantava diante de inúmeros desafios e dificuldades. Um mundo cheio de laços de amizade, lealdade dos companheiros e amor verdadeiro, era como uma fantasia. Um dia, Noite deixaria esse mundo deprimente para escalar os lugares que Valdebish chamava de andares. A pessoa que Noite mais respeitava era alguém chamado Asas Celestiais, que era como ele. O Asas Celestiais escalou a torre com nada a não ser fé em si mesmo. Apesar de ter caído no fim, traído por várias pessoas, era por isso que Noite gostava mais dele. Noite queria realizar o sonho do Asas Celestiais. Mas o Asas Celestiais está aqui. Ele viu alguém que se parecia exatamente com as descrições de Valdebish sobre o Asas Celestiais. Era a primeira vez que via um humano, então ele não conseguia distinguir precisamente as características humanas, mas Noite tinha a forte impressão de que aquele homem realmente era o Asas Celestiais. Mas isso é um demônio. O Asas Celestiais desapareceu depois de deixar um demônio para trás. O homem foi embora com Valdebish depois de deixar algo assustador com eles. Ei! Não se distraia. Por que você é tão lerdo? O que está fazendo? Levante-se e corra.
Toda vez que os olhos do ser morto-vivo, que era tão grande quanto os meios gigantes, brilhavam, Noite sentia calafrios descendo por sua espinha. Ele tinha arrepios quando via Valdebiche treinar, mas esse morto-vivo ia além dele. Será que Valdebiche era fraco ou esse morto-vivo que era forte demais? Era difícil para Noite fazer uma comparação, pois não sabia como as pessoas do mundo externo eram fortes, mas já que Valdebiche conseguia derrotar os deuses de outro mundo, ele sabia que Valdebiche definitivamente não era fraco. Então o quão forte era esse ser morto-vivo? E quem era o homem de roupas pretas que o comandava, o homem que lembrava o Asas Celestiais? Será que ele é como o Caos Rastejante? O Caos Rastejante era uma entidade de poder absoluto para Noite, então isso foi tudo que ele conseguiu pensar. Essa pessoa tinha oferecido treinar a tribo, uma oportunidade rara que eles provavelmente nunca mais encontrariam. Finalmente um modo de deixar de serem tratados como animais havia surgido. Já que Noite sonhava em sair dali, seu único pensamento foi agarrar essa oportunidade. Mas quando o treino começou, ele percebeu como tinha sido irrealista. O treino era extremamente difícil. Será que todas as pessoas que escalavam os andares tinham vidas tão cansativas assim? Isso era incrível. Ele estava com vergonha por estar acostumado a pensar que poderia brilhar como o sol algum dia, assim como Asas Celestiais. O morto-vivo Shamon fazia os aldeões irem até seus limites. Ele os fazia correr, levantar suas espadas e os forçava a lutar todos os dias. Não havia exceções, os idosos e as crianças também estavam inclusos. Naturalmente, os aldeões logo perderam o interesse. Eles não tinham uma motivação, já que, diferente de Noite que queria deixar aquele lugar, eles já estavam acostumados com suas rotinas. Todos viviam na pobreza e na miséria, mas isso era normal para eles. A ideia de lutar contra os deuses de outro mundo e se libertarem do caos rastejante incitava somente medo neles. Eles não mostravam nenhuma paixão no treinamento e até viam o ato como algo negativo. Alguns até diziam que os forasteiros tinham arruinado a paz da vila. Foi por causa dessa atitude que Valdebiche desistiu de treiná-los. No entanto, Shamon simplesmente chutou suas bundas e os forçou a treinar, sem se importar com suas reclamações. Mais rápido, mais rápido. Entendeu? Escutando a voz aterrorizante de Shamon, Noite cerrou os dentes. Suas pernas tremeram, mas ele se forçou a se mover. Ele queria se tornar tão forte quanto Shamon. Determinado mais uma vez, ele começou a correr. Mestre. Não houve resposta. Mestre. O silêncio continuou. Arre. Você deveria responder quando alguém está te chamando. Você provavelmente só vai reclamar de como a tarefa que eu te dei é impossível, é verdade, mas então vou cortar a conexão, não é isso? Deixa eu terminar. Shamon reclamava a cada 60 minutos que era algo impossível e que era a primeira vez que via desgraçados com esse tipo de atitude. Ele tentava convencer Yonvou a transformá-los em espíritos Guai o tempo todo. Os meios gigantes não mostravam sinais de melhorar. Na verdade, estava ficando pior. Metade deles agia como se não se importassem mais com o que Shamon os forçasse a fazer. Para eles, morrer de exaustão ou morrer como animais de rebanho era o mesmo. Os deuses de outro mundo eram como uma fortaleza que nunca poderia ser penetrada e seu mestre, o caos rastejante, era o céu em si, inalcançável. Superar o céu e escapar. Isso era impossível. Os meios gigantes tratavam tudo com pessimismo e forçá-los a treinar não tinha efeito algum. Shamon também estava ficando cansado. Enquanto os meios gigantes continuassem com a mentalidade de derrotados, eles nunca mudariam. E o que é que você quer dizer? Estou ocupado, então se não for nada importante, posso ouvir mais tarde. Estou perguntando a sério. Você realmente acha que eles podem mudar? Yonvou não respondeu. Eu sei que a missão de cenário é importante e reviver os gigantes vai ser útil para derrotar todos por um. Eu também sei que você vai conseguir mais partes das revelações e também usar esses caras no mundo celestial. Eu sei que tem um monte de benefícios, mas você realmente acha que a resposta está neles?
Você está destruindo a paz deles por causa da sua ganância. A voz de Shamon estava séria. Apesar de reclamar que seria impossível treiná-los, ele nunca disse que não faria isso. Não importava o quanto resmungasse ou se queixasse, ele sempre seguia as ordens de seu mestre. Se estava falando isso, significava que ele tinha pensado bastante antes. Era possível que Shamon estivesse certo. Diferente de Yonvou e Valdebish, cujas compreensões se expandiram por terem visto vários mundos, os meios gigantes nunca tinham saído desse lugar. O pedido de Yonvou parecia mais com algo tirânico. Eles poderiam até mesmo pensar que era um truque para finalmente acabar com a raça deles de uma vez por todas. Yonvou sentiu como se tivesse que responder de forma séria dessa vez. Chamou o quê? Deuses não abandonam seus seguidores, hã? Shamon pareceu um pouco surpreso. Ele não esperava por uma resposta assim. Eles disseram que me serviriam como meus seguidores e eu disse que os salvaria. Como o Deus deles, eu preciso cumprir o meu papel e levá-los à esperança. É isso o que eu tenho que fazer. Shamon ficou sem palavras. Claro que eles podem não estar vendo a esperança agora, mas acredito que vão ser capazes de ver o que eu vejo em breve. Isso vai se tornar a esperança deles. Então continue tentando mais um pouco. Os seguidores conseguiriam ver o que seu Deus estava vendo. Shamon ficou quieto por um momento. Ele repetiu as palavras de Yonvou em sua cabeça. Pelo que viu até agora, a relação entre deuses e seus seguidores era mais transacional. Era como uma troca. Os deuses recebiam a fé de seus seguidores e os seguidores recebiam uma quantidade igual de força. Os seguidores que não recebiam nada se esforçavam mais para serem percebidos pelos deuses. Era assim que funcionava com Shamon no dragão vermelho, quando ele se esforçava para chamar a atenção dos 81 olhos. Depois de se encontrar com Yonvou, ele viu novos mundos e seu modo de pensar começou a mudar porque estavam vendo as mesmas coisas que seu mestre. Yonvou estava planejando fazer isso com seus seguidores também. Shamon limpou seus pensamentos e falou novamente: mestre. O que foi? Ficou comovido. Sentindo as emoções agitadas de Shamon, Yonvou sorriu. Shamon falou como uma voz séria: você não acha que está sendo mole demais? Tchau. Yonvou bloqueou sua conexão com Shamon. Ele nunca conseguia prever que direção Shamon tomaria. Era um milagre ele continuar igual mesmo depois de treinar por 1000 anos. Yonvou estalou a língua e olhou para baixo quando sentiu um olhar vindo dali. Um cachorrinho ofegava enquanto abanava sua cauda furiosamente. Encontrou. Au. Então vamos. Au. Au. O cachorrinho acenou com a cabeça e começou a correr para frente. Yonvou o seguiu. Ainda não acredito que esse é Ferir, o ser que engolia deuses e devorava heróis. O lobo mais forte de Niflheim, Fenrir, estava em sua forma de lobo quando chegou como um enviado. Seus uivos faziam a atmosfera tremer, mas isso parecia distante agora. Os enviados reduziram suas formas para minimizar a quantidade de leis da causalidade que usavam para manter suas encarnações. Fenrir escolheu assumir a forma de um cachorrinho. Ele realmente tinha se tornado um cachorro depois do que Yonvou disse. Yonvou estava incrédulo, mas isso só provava como as revelações eram importantes para eles. Depois disso, Yonvou deu um único comando aos enviados. Encontrem todas as histórias e registros relacionados aos gigantes em cada uma das sociedades. E qualquer coisa relacionada aos locais históricos nessa etapa oculta também. Os enviados começaram a agir, escaneando os registros de suas sociedades para descobrir qualquer coisa relacionada aos gigantes e usando seus poderes para procurar por lugares ocultos. O grupo queria agradar Yonvou, mas também estavam agindo assim parcialmente porque eles viram o que aconteceu com Gabriel. Eles não queriam ser usados daquela forma. Yonvou conseguia ver o medo em seus olhos. A informação que encontraram permitiu que Yonvou descobrisse mais detalhes sobre os segredos e cultura dos gigantes. As sociedades que no passado os confrontaram forneceram informações especialmente úteis e até mesmo Valdebish descobriu mais sobre sua história.
Yonvou explorou os locais ocultos usando os deuses e demônios e finalmente conseguiu chegar no último local na etapa oculta. Por que demorou tanto? Eu estava te esperando na entrada do último local. Uma criança de cerca de 5 anos de idade, mais jovem que Sersha, fez uma cara feia e reclamou. A criança parecia adorável e bonita ao ponto de ser difícil de dizer se era uma garota ou um garoto. Mas isso era meio estranho para Yonvou, pois a criança era Agares. O demônio que sorriu quando destruiu Gabriel escolheu uma forma que fazia Yonvou querer suspirar. Do cachorrinho Fenrir até a criança Agares, Yonvou ignorou sua pergunta e estava prestes a passar por ele quando Agares fez uma cara feia para Fenrir, que estava se esfregando nas pernas de Yonvou. O que é esse cachorro? Por que está com você? Capítulo 512, Missão de Cenário 12. Agares estava pronto para lutar contra Fenrir a qualquer momento. Seus olhos brilhavam com fúria, como se ele estivesse tentando assustar Fenrir para afastá-lo do que era dele. Mas Fenrir deixou seu comportamento fofo de lado e mostrou os seus dentes para Agares com um latido. Au! O que foi, cachorro? Você quer dizer algo? Au! Au! Ele é meu. Dá-o fora, au! Au! O quê? Eu estou delirando. Como um mero cachorro como você ousa. Au! Au! E o que tem de errado em chamar um cachorro de cachorro? Au! Cala a boca. Não sou um cachorro que nem você. Au! Au! Apesar da briga entre uma criança de 5 anos de idade e um cachorrinho parecer fofa por fora, o ar ao redor deles estava prestes a explodir. Fenrir era um grande demônio que estava no mesmo nível de Agares. Mas nenhum deles fez o primeiro movimento, já que Yonvou avisou os enviados que se qualquer um deles fizesse barulho demais ou perturbasse sua investigação, ele os eliminaria imediatamente. Agares e Fenrir podiam somente discutir um com o outro, mas isso não significava que as sociedades por trás deles ficavam sem fazer nada. A sociedade demoníaca Linfernal expressa hostilidade em relação à sociedade demoníaca Niflheim. A sociedade demoníaca Niflheim envia um aviso à sociedade demoníaca Linfernal. Baal suspira profundamente. Loki estala a língua com desgosto. Agares e o exército demoníaco de leste estavam de volta em Linfernal, então as mensagens entre as duas sociedades não paravam de aparecer. Yonvou não interferia muito já que a tensão entre as sociedades poderia levar a um conflito ainda maior. Por bem ou por mal, os dois líderes não pareciam interessados em uma batalha. Mas as outras sociedades também estavam começando a ficar agitadas. A Sociedade Divina Asgard protesta contra você. A Sociedade Divina Olimpo tenta entrar em contato com a Sociedade Divina Asgard. A Sociedade Divina Deva avisa as sociedades ao redor dela. A Sociedade Divina de Humo declara que vai fechar alguns territórios temporariamente. A Sociedade Divina Seita Gie declarou lei marcial e está observando cuidadosamente a Seita Shan. Até mesmo as sociedades que possuíam boas relações estavam observando umas às outras cuidadosamente para o caso de alguém resolver colocar as mãos nas revelações. Conforme o tempo passava, a desconfiança entre elas aumentava. Seria mais fácil para Yonvou se o mundo celestial estivesse fragmentado, então ele ficou simplesmente observando, instigando brigas entre eles quando podia, como não interromper Agares e Fenrir. Tanto faz, contanto que eles não destruam os locais históricos. E Yonvou deu uma risadinha e entrou no local, onde enviados pequenos e mais jovens o estavam esperando com olhos brilhantes. Todas as armadilhas foram desativadas como você ordenou, nós não entramos na última sessão. Diferente dos outros lugares, esse precisou de um pouco mais de esforço para ser limpo. Definitivamente existe um grande segredo aqui. Tivemos que usar uma quantidade significante dos nossos poderes e das leis da causalidade. Por favor, deixe-nos ver só um pouco. Por favor. Eles falaram usando suas vozes físicas ao invés das verdadeiras. Suas vozes verdadeiras podiam influenciar as almas de seus oponentes, mas não funcionava com Yonvou, então eles estavam tentando minimizar o uso das leis da causalidade o máximo que podiam. O pedido deles era simples.
Eles queriam que Yonvou compartilhasse qualquer descoberta que fizesse ali como eles. Enquanto ele investigava, os enviados desativavam armadilhas e limpavam o local. No entanto, eles não tinham permissão de entrar na seção final que continha a pedra relacionada às revelações. Se entrassem por acidente, eles precisavam sair sem examinar a pedra. Os enviados seguiram as regras fielmente, pois não queriam ser eliminados como Asgard por causa de ganância. Mesmo se ficassem tentados em dar uma espiada, havia muitos outros enviados observando, então era arriscado demais. Com todos suspeitando uns dos outros, o que eles poderiam fazer? Além disso, eles não sabiam como extrair as revelações da pedra de qualquer forma. Tudo o que podiam fazer era esperar que Yonvou tivesse pena deles se eles seguissem suas ordens. No entanto, como sempre, ele não respondeu a nenhuma de suas súplicas. Os enviados estavam prestes a suspirar, pensando em desistir, quando Yonvou falou. Sigam-me se quiserem. Foi algo inesperado. É sério? Finalmente. Esperança surgiu em seus rostos. Se quiserem lidar com as consequências. Acho que vou ficar aqui eu também. Os enviados recuaram quando ouviram isso. Eles não eram idiotas a ponto de não entender quais seriam as consequências. Yonvou deu um sorrisinho enquanto passava por eles. Os enviados ficaram furiosos, mas tinha que restringir seus temperamentos e aguentar. Se houvesse uma posição que governava os domínios de mau temperamento e bullying, Yonvou seria o candidato perfeito. Eles juraram para si mesmos que quando tudo isso acabasse, forçariam Yonvou até a ruína. Mas Yonvou simplesmente riu de escárnio, como se pudesse ler suas mentes. Boas relações entre ele e o mundo celestial nunca foram possíveis desde o começo. O mundo celestial não deixava explícito, mas estava claro que eles o viam como um peão. Ele só estava espelhando suas ações. O que havia de tão errado nisso? Ele poderia usá-los para várias coisas contanto que tivesse a vantagem. Enquanto entrava nas profundezas do local histórico através do caminho subterrâneo, Metraton e Malash o seguiam de perto. A Sociedade Divina Malash está te observando persistentemente. Metatron está te observando com seriedade. Eles estiveram agindo assim desde que sacrificaram Gabriel. Eles o estavam pressionando para entregar as revelações já que tinham oferecido a fruta do bem. Estava claro que eles não deixariam isso de lado. Eu realmente não esperava que eles desistissem de Gabriel daquele jeito. Essa era a parte que Yonvou ainda não tinha entendido. Azrael já havia sido uma grande perda, mas perder Gabriel danificava bastante suas forças. Ele não sabia dos detalhes, mas tinha certeza de que deveria ter tido várias opiniões sobre isso em Malash. O fato de que eles tinham desistido de Gabriel por vontade própria só podia significar uma coisa: algo os está apressando para agirem. Eles precisam desesperadamente das revelações. Era a mesma situação quando se tratava de Linfernal. Eles tinham desistido de Gamijin, que estava ranqueado em 4º lugar na sociedade. Yonvou não sabia o que Malash e Linfernal disseram sobre o livro de Enoque, um livro de profecias, e Lemegeton, um grimório. Eram nomes que as sociedades chamavam de seções específicas das revelações. A diferença era que as revelações continham a verdade do universo inteiro, mas o livro de Enoque e Lemegeton possuíam os detalhes da ascensão e queda de cada sociedade. Em outras palavras, eram informações que eles mais precisavam das revelações. O fato de que precisavam tanto disso significava que algo urgente estava acontecendo. A guerra contra todos por um ficou tão ruim que eles estão se sentindo ameaçados. Ou estão planejando outra coisa. Yonvou não sabia o que estava acontecendo, mas não achou a situação necessariamente ruim. Ainda havia várias coisas que ele poderia tomar das sociedades. Não muito tempo depois, ele chegou em uma parede enorme. Você chegou no último local histórico dos gigantes. Pedras coletadas atualmente. 14:15 parecia com um túmulo de um ser poderoso. As paredes de pedras possuíam murais divinos pintados e também havia uma sala cheia de inúmeras armas dos gigantes que eram pelo menos rank S. Yonvou achava que era um túmulo imperial ou pelo menos de um gigante com uma posição alta.
No entanto, considerando que os deuses e demônios não reconheceram o local, provavelmente não pertencia a um rei. Quando ele adquirisse a pedra, a terceira missão de cenário terminaria. Boo, quando Yonvoo o chamou, nuvens pretas surgiram e Boo apareceu silenciosamente com uma reverência. Boo também tinha passado por várias mudanças. Arquelish, posição familiar. Descrição: ele é uma criatura que procurou a morte, a encontrou e voltou mais uma vez como um ser que a desafiou. Ele é um filósofo que representa a morte em si. Como seu familiar mais forte, conselheiro fiel e grande conquistador, ele espalhará sua vontade nestas terras. Observação especial: completou a posição divina da derrota e alcançou a posição divina incolor. Boo tinha ficado com mais de 2 metros de altura. Apesar de ser mais baixo que Shamon, sua aura era mais forte. Ele exalava um cheiro perigoso, como se fosse a morte em si. Era provavelmente porque ele havia alcançado a posição mais alta que poderia ser alcançada depois da morte, um Arquelish. Yonvoo tinha certeza de que Boo havia chegado no mesmo nível que possuía como Fausto ou até mesmo superado. As palavras posição divina chamaram sua atenção. Incolor era outro termo para a morte, então isso significava que Boo tinha adquirido santidade, que era o primeiro passo em direção à exuviação e transcendência. Ele estava no mesmo nível que Yonvoo, mas como no passado, ele se ajoelhou e se curvou. Saudações, mestre. Sua lealdade em relação a Yonvoo continuava forte. Na verdade, sua atitude estava mais respeitosa do que antes. Ele parecia com um fanático que estava se encontrando com o mestre que servia. Assim como Yonvoo viu a santidade que Boo adquiriu, Boo viu Yonvoo se aproximar mais da escuridão. O familiar mais forte e um conselheiro confiável. Para Yonvoo não havia uma descrição melhor para Boo do que essa. Você recuperou algumas das suas memórias. Graças à vossa graça, eu consigo me lembrar de toda a minha vida passada, mas o passado não tem nada a ver comigo. Eu sou somente um familiar que serve você. Depois que Boo acordou no primeiro local histórico, ele esteve ocupado recuperando suas memórias e organizando suas forças, por isso que não apareceu até esse momento. Ele finalmente tinha terminado sua metamorfose e se tornado um Arquelish completo. Yonvoo sorriu para Boo. Ele estava satisfeito com o crescimento dele e contente por ver que Boo tinha criado uma linha clara entre seu passado e sua vida atual. Você sabe onde estamos? Boo examinou a sala e assentiu-se. Mestre. Clac, clac. Sua mandíbula fazia barulhos quando ele falava. Não é só esse lugar. Eu visitei essa etapa oculta na minha vida passada para procurar pelo caos rastejante. Quando Yonvoo chegou nos locais históricos, as memórias de Fausto ajudaram Boo a aconselhar Yonvoo em como combinar as pedras na época. Eu estava perseguindo a escuridão, então tentei encontrar a solução com o caos rastejante, mas ele não me deu uma resposta. Eu vim para esse lugar para obter a inscrição Esmeralda. Yonvoo não deixou de prestar atenção nas fortes emoções de alegria e remorso nos olhos de Boo enquanto ele olhava ao seu redor. Eram emoções que somente aqueles que foram forçados a esperar por um longo tempo antes de alcançar seu objetivo sentiam. Também era a tristeza de alguém que percebeu que esteve procurando por um item no lugar errado. A inscrição Esmeralda. Aqui. Sim, depois de descobrir que os gigantes foram escravizados pelo caos rastejante, eu explorei os locais históricos. Parecia que ele tinha obtido as pedras da inscrição Esmeralda aqui e voltou para os andares para criar uma masmorra onde poderia fazer experimentos. Foi naquele local que Vieira do Nivalportisnast encontraram a inscrição. Então você está dizendo que não tem mais nenhuma pedra aqui? Boo balançou a cabeça. Naquela época eu era ignorante e não sabia do valor das inscrições. Eu conseguia encontrar somente algumas delas. Existem mais inscrições. Se forem combinadas elas serão de grande ajuda para você. Mas... Yonvoo inclinou a cabeça. Se você pegar a última pedra, o caos rastejante vai descobrir que você está aqui. Yonvoo contemplou por um momento. Por algum motivo, o caos rastejante não tinha aparecido mesmo depois que os enviados do mundo celestial chegaram, por isso que ele conseguiu explorar os locais históricos tão rápido.
No entanto, quando ele escavasse a pedra, o local liberaria uma onda de poder mágico e o caos rastejante perceberia que ele estava aqui. Se o caos rastejante chegasse agora, poderia causar um contratempo em seus planos, já que os meios gigantes não estavam completamente treinados ainda. Mas ele eventualmente deu um aceno de cabeça. Está tudo bem. Vai em frente. Ele não poderia evitar uma luta contra o caos rastejante. Não haveria diferença se acontecesse mais cedo do que mais tarde. Como desejar, Bo levantou suas mãos com prazer e começou a recitar uma magia. Bum! O túmulo tremeu. Você terminou de explorar o local final. Você completou a missão de cenário, prova do Rei Terceiro. Todas as pedras coletadas se combinaram. Você adquiriu o artefato Livro do Rei Obscuro. O espaço se abriu e uma grande onda de pensamentos desceu em cima de Yonvou. Você. De novo. Continua no próximo vídeo.